Boa noite, ouvinte do Radar ZN. Mais uma entrevista aqui. Pessoas que fazem a diferença na Zona Norte têm que passar no nosso radar. Agora nós temos o prazer de receber o Fábio Grotti. Ele é da Pneus Douglas e proprietário do ZNcast. Boa noite, Fabião. Boa noite daí, Beto. Uma satisfação estar aqui com você e com todos a sua audiência. Bacana. Fabião, vamos começar nosso programa. Começa contando a tua história aí. Não esquece de nada da formação. Vamos aí pro pessoal conhecer você. Bem, Fábio Musetti Grotti, casado, com a Georgina, 2 filhos, o Jorge, que tem 23 anos, e a Júlia, que tem 19. Que o Jorge provavelmente é um que vai fazer carreira no comércio, né? E minha filha, a Júlia, está fazendo as duas faculdades, aí está fazendo GV, Direito de manhã, e USP, Economia à noite. Não está com vida fácil. Não. Né? Eu sou atualmente proprietário da Pneus Douglas, uma empresa que foi fundada pelo meu pai Itamar e pelo irmão dele Douglas, né, há 67 anos atrás. Né? E a Douglas é uma empresa que ela é uma revenda Bridgestone Firestone, então ela basicamente é monomarca. Ela é como se fosse uma concessionária Volkswagen, só que de pneus e dessa marca Bridgestone Firestone. Nós temos uma outra empresa e ela faz varejo, né? Ela tem 3 lojas de varejo, praticamente todos na Zona Norte, né? Em Santana, na Vila Guilherme e na Vila Galvão, em Guarulhos. Né? Nós temos também a Dealer Distribuidora, que trabalha com as outras marcas de pneus, né? Mas ela só faz atacado e distribuição. Né? Então, tudo que a Douglas não vende no varejo e no atacado, a Dealer vende. Né? Então, ela trabalha com pneu da Pirelli, pneu Continental, pneus chineses, né? Tudo no intuito de ser solução para o comerciante. Né? Por exemplo, a Bridgestone não tinha pneu, vou te dar um exemplo, a Bridgestone não tinha pneu para motos abaixo de 500 cilindradas. Só que 90% do Brasil, das motos, são abaixo de 150. Então, a gente, durante muito tempo, disse não, mas depois eu falei, poxa, nós temos que resolver o problema do nosso cliente. Então, a dealer ela veio fazer isso. E também nós começamos agora com a Royal Lubrificantes uma distribuição de óleo de motor, tá? Que nós queremos que prospere. E a terceira empresa que nós temos chama Licita Pneus, que é uma empresa que só faz licitação em órgãos municipais, estaduais, federais. É isso. Que mais? Sou católico, corintiano. Corintiano. Sou praticante de montanhismo, é um hobby. Né? E eu acho que isso resume muito o que eu sou daí. Se formou em quê, Fabião? Eu fiz administração na USP, né? Depois eu fiz mestrado em Boston, no Babson College, em 95. Brincava até com meu pai, que eu falei, poxa, para ser borracheiro, nós estamos super qualificados, hein, pai? Né? E é isso, quer dizer... Mas eu sempre, apesar de toda a questão da instrução, eu sempre queria trabalhar com meu pai. Eu acho que se meu pai fosse sapateiro, eu acho que eu ia ser sapateiro. Eu acho que talvez nós tínhamos um vínculo muito forte de pai e filho. Então, tudo que eu fiz profissionalmente foi meio... Até tendo trabalhado fora. Eu trabalhei na Coopers & Lybrand, que depois virou PricewaterhouseCoopers. Tudo foi para ter conhecimento, para depois, em algum momento, trabalhar... Era do mesmo ramo ou não? O que Não, fazia a Price é uma das Big Five, né? Big Six empresas de consultoria e auditoria do mundo. Eles fazem auditoria, compra e venda de empresa, são das 5 grandes. O legal disso é que, trabalhando numa consultoria, você não aprende de um ramo. Como são vários clientes, cada cliente que você entra, você vai ensinar, mas você aprende um mundo também. Né? Então, nos anos 90, eu tive essa vivência antes de trabalhar na Douglas. Aí. E em que momento que o seu pai deixou de trabalhar com o irmão dele? Então, bem, os dois fundaram juntos a empresa, né? E o Douglas, ele tinha uma vertente mais industrial. Nós chegamos a fabricar pneu, né? Nos anos 70, né? Final dos anos 60, começo dos anos 70. E não era do meu pai. Meu pai gostava de comprar das marcas, Dunlop, Pirelli, Goodyear, Firestone, né? E os dois começaram a empresa assim, primeiro como borracheiros mesmo. O meu pai não tinha nem o colegial completo, o ensino médio completo. Né? E o Douglas, apesar de não ser engenheiro, ele era muito criativo e aquela história, ele gostava de contratar pessoas melhores que eles.
Então, toda a indústria ele montou chamando pessoas melhores que ele. Só que o Douglas faleceu muito novo. O Douglas faleceu em 82. Né? Então, quando o Douglas faleceu em 82, daí nós abandonamos essa parte industrial, porque era uma coisa que realmente era do Douglas. Meu pai não gostava disso. Se vendeu essa parte e meu pai continuou com a parte comercial daí. Né? E hoje você falou que você tem 3 lojas, né? 3 lojas e seu- 3 negócios distintos aí, né? tá. Seus filhos trabalham com você? Algum? Seguiu? Não, assim, eu não vou negar que eu até gostaria, mas eu acho que eu vou fazer com eles muito próximo ao que o meu pai fez comigo. Ele nunca me forçou a nada. Né? O que eu dei foi assim, boa educação, liberdade de escolha, mas eu realmente acredito que um deles, pelo menos um deles, talvez queira seguir. Um deles já manifestou claramente, nós só estamos esperando a hora dele entrar, que deve ser logo, no próximo 1, 2 anos, talvez venha para a empresa. Né? Daí, até para eu ter mais tempo para fazer algumas outras Para eu poder ir coisas. pro montanhismo, Não, né? para fazer outras coisas, né? Porque hoje sozinho não dá. Você diz muito não, né? Você recebe convite, faz um monte de coisa, mas você tem que dizer não, porque a prioridade é o negócio. Essa que é a verdade. Isso é o que paga as contas, né? O resto são das outras coisas que eu faço é aquela noção do shareholder e stakeholder, né? No shareholder, o importante é a empresa dar lucro. No stakeholders, a empresa tem que dar lucro, mas você se preocupa também com o entorno. Você quer que seu entorno melhore e tal. E eu estou nessa pegada de querer que a empresa dá lucro, fazer as coisas, mas também que melhore a minha vida e do meu entorno. Né? Muito das ações que eu faço, que eu também não falei disso, da associação comercial, de outras associações, é nesse sentido, que não só eu progrida, mas também o meu entorno melhora. Porque o que adianta você ser uma ilha de prosperidade no meio de um lugar que não está indo para frente? Precisa ir todo mundo para frente. Me Né? diz uma coisa, além da associação comercial, Distrital Norte, né? Uhum. Qual mais associações você faz parte? Faço parte lá da Associação da Alba, né? Associação Amigos da Zona Norte. Sim. Bem, já tive convite para muita coisa. Eu faço parte do sindicato e da Associação das Revendas de Pneus. Né? Já me convidaram para o Espera, já me convidaram para várias coisas. Muitos, assim, eu fiquei um tempo de fazer, não tenho mais, não consigo mais. Né? Hoje eu acho que é mais isso. Eu ajudo mais na Alba, na Associação Comercial, é mais isso. Né? E no sindicato e na Associação de Pneus. Né? Também sou diretor da FEComércio, né? Que também é um problema, que eu falei, olha, eu sei que são entidades que rivalizam. Eu não eu deixei claro para as duas, olha, se vocês quiserem, eu saio, porque né, como que você vai ser da FEComércio ou da Associação Comercial? Então, mas hoje é isso, eu estou tanto na Associação Comercial como na FEComércio. E no caso da associação, o seu pai já fazia parte, né? Sim, ele sempre teve esse vínculo. Ele gostava muito da associação comercial e ele era devoto do associativismo. Essa ideia que sozinho você não faz nada, você precisa juntar forças, né, para. Eu tenho um pouco disso também comigo. Né? Eu acho que sozinho você não. E outra, você não é dono da verdade, né, Beto? Por exemplo, você tem a sua opinião sobre as coisas, mas é a sua opinião, a sua visão de mundo. É importante você ser apresentado contraditório, pessoas que pensam Ouvir, diferente de você, e daí, posso te falar, você vai mudando o seu jeito de pensar até. Você vai construindo uma outra coisa, um outro rumo. tem que estar com a cabeça aberta para ter Lógico, outros. lógico, outros Hã? destinos, outros É, rumos, né? bacana. Agora me fala uma coisa. O diferencial da Pneus Douglas no sentido de. Porque tem uma série de coisas, né, na tua loja, né? É cambagem, é alinhamento, balanceamento, o que mais tem lá? Olha, a parte, nós fazemos assim, Mexe com escapamento, com tudo? mexemos com a parte de undercar rápida. A ideia lá do varejo, o varejo responde por 5% do negócio no máximo. Né? É que a gente faça serviços de mesmo dia. Então, suspensão, freio, pneu, balanceamento, alinhamento. Mas a ideia é que é isso, que o carro entre, fique 2, 3, 4, 5 horas lá e saia. Então, serviços mais demorados, que seriam serviços de motor, câmbio, funilaria, outras coisas, ou de estética, a gente não entra. A gente não entra, porque não é a nossa especialidade. Né? Eu vou te dizer que talvez o grande negócio da Douglas e das empresas que nós
fazemos é fazer coisas bem feitas. Nós temos muito isso, até o varejo, que não é uma das nossas vocações, um dos nossos colaboradores lá, o Fábio Fukuda, ele fala assim, eu sei que você não morre de paixão pelo varejo, o teu forte é o atacado, a distribuição, né? Mas faça bem feito. Então, pode ser que o cliente nem repare em tudo que a gente faz, né? Beto, o cliente chega lá, tem todo um roteiro, né? Isso eu estou falando do varejo. Primeiro, o vendedor tem que receber o cliente no carro. Por quê? No carro você começa a ouvir os barulhos, os motores, você vê quem é a pessoa, se ela está com criança, cachorro, tudo, né? Depois, o tratamento pessoal. Nada de campeão, chefe. É Beto? Beto, do começo ao fim, né? E assim, muito esmero nas coisas, né? Por exemplo, quando a gente vai trocar pneu, Beto. Tá ligado aqui? O Tarol disse que o microfone tá desligado, ele falou. Dá uma olhada aí. Você tá com o fone? Vê pra mim. Vamos lá, voltando. Vai de novo, volta a fita. Rebobina. Você tava falando... Não, se tem qual a característica Isso. da Pneus Douglas. Eu acho que muito da Douglas é vínculo com coisas bem feitas, né? Então, você tem 3 lojas. Você faz um treinamento personalizado com todos? Sim, todos eles fazem escola do mecânico, Senai, mas tudo. A gente não só treina nisso, mas assim, tem muita gente que não era alfabetizada, nós ajudamos a dar alfabetização para a pessoa, né? Tudo para a pessoa ir melhorando. E ela vai melhorando e vai mostrando isso para o cliente, né? Então, nós temos esse conceito. Gente que não, por exemplo, como que você mexe em carro e você não dirige carro? Você vai ter que tirar a carta, nós vamos tirar a carta para você. Eu acho importante. Sim. A pessoa fala, eu estava andando com um carro assim, você nunca subiu no carro para dirigir? Como que pode? Tem que fazer isso, tem que aprender, né? Mas assim, eu vou te dizer que a grande vocação da Douglas e das outras empresas nossas são as negociações também. Eu vou te dizer que numa sala de guerra tem aquela pessoa que vai entrar, vai pegar, olhar a arma, olha que bonito, olha que a arma precisa. Quando vocês forem me procurar, eu estou perto dos mísseis e dos tanques de guerra, porque eu acho que é um pouco da vocação da Douglas. São grandes negociações, né? Supermercado, Carrefour, Mercadocar, Polícia Militar, transportadora, o agronegócio. Isso que é o foco do nosso negócio maior, né? O varejo nós fazemos porque nós começamos aí, e aquela história, e nós não abrimos mão por quê? Coisa bem feita. Começamos, foi origem, não vamos parar. Nós gostamos da nossa região, gera emprego. Tá? Mas eu vou te dizer que a vocação da Douglas, da Dir e da Licita são os grandes volumes, né? E além desse lado que você falou dos pneus, você também está mexendo com... Do lubrificante. Do lubrificante. Estamos entrando até meio atrasado, porque a tendência agora é a eletrificação. E na eletrificação não tem óleo de motor, não tem o motor, são as baterias, é outra coisa. Mas no Brasil, a gente faz uma projeção que até a gente ter uma maioria de carros elétricos vai uns 20 anos ainda. Então a gente quis entrar nisso, né, até para ampliar o leque, né? A gente queria trabalhar com outras autopeças além de pneu, e hoje o negócio de óleo ele é 5 vezes maior que pneu. É muito mais fácil uma empresa como a Shell comprar uma Pirelli do que ao contrário. Né? Porque o ciclo do pneu é um ciclo de 2 anos. O ciclo do óleo é um ciclo de 6 meses. Então, você vê aquele cliente muito mais vezes. Muito mais vezes. E outra, ele te dá a possibilidade de você olhar o carro dele. Essa que é a verdade. Né? Outra coisa que é importante é a questão da honestidade. Né? Nesse segmento de cuidar dos carros, infelizmente, muita gente que não é bom comerciante, que é picareta, né? O carro entra e ele quer desmontar o seu carro inteiro. Né? Desmontar o seu carro inteiro. Nós temos a preocupação em fazer assim, tipo, o nosso papel é do médico. Toda vez que você pode chegar com uma queixa. Né? Você chega, eu estou com dor no pé. Nós vamos olhar o pé, começar olhando o pé. Mas depois, você pode ter certeza, Beto, nós vamos medir a sua temperatura, ver seu peso, porque o médico olha, além da demanda do cliente, ele olha o carro como um todo. Agora, faz um checklist. Faz um checklist, mas assim, se o cliente quiser tratar só o pé,
mas ele sai sabendo que ele está sem freio. Sim. Né? E outra, a gente não força, quer dizer, você não quer, o cliente diz sim, não, ele decide o que tem que ser feito no carro dele. Isso nesse ramo automotivo é muito importante. Porque é muito comum o cara ficar forçando, falar, eu já troquei, aproveitei, e você ia gastar R$ 300, deu 2.000. Nós não fazemos isso. Tudo com aprovação prévia, sabe? O comerciante, Beto, ele é uma ponte, ele tem que ser solução, não fonte de problema. Né? Imagina, você vai lá achando que você vai gastar R$ 200 e gasta 2.000, um problema. Como que você vai fazer? Vai desmontar o carro inteiro? Mexer o orçamento do cara, Não né? pode, não pode. Então, eu colocaria a questão da Douglas, a questão da qualidade, e essa tradição e honestidade, retidão com o cliente. É porque quando você falou do freio, né? Às vezes o cara, por causa de uma pastilha, tem um problema com o disco do carro, né? No passado, Beto, o que acontecia? O cara queria trocar pneu, ele só saía com pneu. E eu falei assim, meu, vocês chegaram a olhar. Hoje nós temos essa geração de Uber. Nós somos de uma geração, Beto, que abria capô, que lavava carro na frente da casa, que você dava uma manutenção. Essa geração, quem dirige, porque não é todo mundo que dirige, né? É de bater a chave e ir embora. Se você não olha por ele, é capaz dele fundir um motor, dele andar sem freio, né? Então, o que a gente faz é esse alerta, ó, isso aqui, ó, e outra, que nem o Fábio Fukuda fala, respostas técnicas. Por exemplo, pneu, vou te dar um exemplo do pneu. O pneu está abaixo de 1,7 milímetros, recomendação de troca imediata. Teoricamente, o carro pode ficar retido no pátio. Entre 1,7 milímetros e 3 é o que a gente chama de zona de troca. É nessa hora que a gente tem que vender pneu. Né? Como que o cara consegue ter essa... Tem um profundímetro. Você chega no suco dos pneus, em 2, 3 lugares, e fala, olha, seu pneu está com 3 milímetros, 5, se está com 5 milímetros, o pneu é feito com 7, seu pneu tá, não está novo, mas ainda dá para rodar. Então, são respostas, o sim ou não, o cliente decide, mas ele tem elementos para tomar a decisão. Ele fala, ó, se seu carro está com 1 milímetro, seu pneu está careca, você pode ser carro apreendido, é um problema. Né? Se E não o pior, quiser, né? A vida, né? é a vida, tudo, né? Por exemplo, pneu, freio são segurança. Mas assim, se ele não quiser, a gente não obriga, mas você dá elementos. O que às vezes acontece são aquelas situações limites. Né? Por exemplo, a região de troca é entre 1,7 e 3. Às vezes o pneu chega lá com 3,2. Fala assim, olha, daqui a 2 meses você vai ter que voltar aqui, que vai chegar na zona de troca. Você que decide. Você prefere esperar no começo do ano, virar. Mas assim, você dá o elemento para o cliente decidir. É isso que ele precisa. É isso que ele precisa. Alguém que ajude a cuidar da vida dele e do carro dele. Ô, Fábio, tem diversos tipos de pneus, né? Diversos desenhos, né? Qual que é o diferencial disso? Olha, a gente fala que pneu parece que é coisa simples. Você tem pneu que usava câmera, pneu de Fusca, pneu de moto que usava câmera, pneu de caminhão que usava câmera, que são os pneus diagonais. Daí veio o pneu radial, que é o que a maioria dos carros estão usando. Depois você tem pneu hoje que é ram flat. Esse pneu ram flat não é que é um pneu que não fura. É um pneu, ele é uma comodidade. Normalmente são carros que não tem step, que ele permite que você rode até 100 km de distância a 80 por hora, para depois receber um socorro. É aquele caso daquela senhora que mora em Alphaville e furou na Castelo, mas ela quer chegar em casa, ela não quer parar na Castelo Branco. Né? Então, tem uma montagem específica para esses pneus. Hoje, questão de segurança, carro blindado, você tem uma série de cintas. Quanto que pesa mais, né? Acho que isso influi também no pneu, Não, né? totalmente. Por exemplo, o maior inimigo do pneu é o calor. Quanto mais peso você jogar, quanto mais quente tiver a coisa, maior vai ser o desgaste. E daí você tem pneu macio, por exemplo, tem empilhadeira que a fábrica não pode parar. Pode entrar prego, pode entrar... Não pode parar. Pneu maciço, não tem ar. Não tem ar no meio, ele é maciço. Né? Você tem que saber montar esse pneu. Pneu agrícola, por exemplo, o pneu agrícola, às vezes ele é grandão, e se o trator mete força, ele patina. No lugar de ir para frente, ele vai para baixo, ele começa a cavar. Né? Então você tem que montar com água, com uma parte de água dentro. Tem muita coisa. Você vê, é simples pneu, mas não é tão simplório assim. Pneu de avião, pneu de kart, né? Pneu de carrinho de mão. Né? Olha, é tanta coisa.
né? E você trabalha com toda a linha. Toda a linha, toda a linha. Né? Lógico, eu vou te falar que a nossa maior especialização é pneu de carro, van caminhonete e caminhão. Mas nós atendemos também moto, agrícola e outras coisas, né? E também atendemos. Bacana. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar da onde veio a ideia do podcast, do ZNCast. Então, aquilo que eu te falei do shareholder, do stakeholder, eu achava que eu tinha que influenciar um pouco a minha região. Mas eu também achei que se eu ficasse falando, só eu falando, eu ia ser um chato e ia propor só minhas ideias. A ideia do podcast foi justamente chamar convidados variados, assim, jovem, velho, do setor de saúde, do setor de imóveis, do terceiro setor, tudo, e cada um falar da sua pessoa, da sua empresa, e o que podia melhorar na região, o que estava bom, o que estava ruim, mas com esse foco na Zona Norte. Tanto é que o podcast começou como o Pneus Douglas Podcast. Falei, pô, eu não preciso ser dono desse negócio. A ideia é falar da Zona Norte. Então nós mudamos o nome para ZNCast, by Pneus Douglas. Porque também se a Pneus Douglas um dia não continuar e alguém quiser assumir e continuar esse trabalho, a gente coloca by o nome da empresa que for. Né? Então a ideia foi essa, de chamar a pessoa, já estamos indo para o 3º ano. Daí. É o Diego que faz a apresentação. É o nosso apresentador, amigo e advogado Diego Nunes, que, entre outras coisas, também faz um trabalho lindíssimo com futebol de amputados. Sim. Ele que é o nosso... Foram campeões agora, né? Sim. Fiz até a matéria. Aliás, é uma coisa, tem uma situação engraçada, né? Por exemplo, eu sou corintiano. A final do Campeonato Brasileiro foi Corinthians e Acre Clube. Eu falei, putz, Diego, mas não tinha jeito. Né? Eu falei, foi o jeito que terminou o campeonato. O que eu vou fazer daí? Não tem como mudar, Não né? tem como mudar. E ele é muito correto. Então, ele pode ter... O Diego é São Paulino. Ele pode ter as predileções, mas ele é assim... Ele não se envolve em nada, quer dizer, ganha o melhor, é muito da linha do Diego. Né? Mas é um trabalho que a gente já faz uns 2, 3 anos aí, que nos enche de orgulho. Daí tem virado um bom canal para colher ideias, para fazer ações. Daí. É bacana, porque a gente no podcast você aprende, né? Totalmente. Você totalmente. faz todo um trabalho em cima e eu tô aprendendo com você aqui, né? Acabamos de entrevistar o Davi Fernandes, falamos Um abraço pro meu amigo Davi, daí, que muito querido. Acabamos de falar, conhecemos do ramo de ótica e agora estamos mudando o ramo, conhecendo um pouco do ramo de pneus, lubrificantes, né? Aliás, é outra coisa que eu falo, quando me perguntam da profissão, eu não falo que eu sou administrador de empresa. Eu falo assim, eu sou borracheiro. Né? E falo assim, mas você não é borracheiro, você tem estudo, fez tal coisa. Eu falei, olha, eu acho melhor a pessoa se apresentar como mais humilde. Né? Uma pessoa que é muito elitista, ela afasta. Né? Parece que o cara, você olha para cima, o cara lá em cima. Eu acho melhor a pessoa ser mais simples, não ser nada. Ela normalmente é mais acolhedora. Daí. Você sabe que até em check-in de hotel, na hora de escrever a profissão, eu coloco borracheiro. Daí. Às vezes eu vejo o cara olhando a ficha, né? E falo, poxa, será que esse cara vai ter como pagar o almoço, o café vai ter o dinheiro para pagar o café da manhã e tal? Mas isso daí é bacana. Às vezes a pessoa pergunta, você faz o que no jornal? Sou vendedor. Putz, eu sou vendedor. O pessoal vendedor, Beto, não é aquela pessoa que não se deu bem em outra profissão. Eu tenho a visão do vendedor. Dom. Não, dom e aquela história. É quase o mágico do circo. É aquele, você convence a pessoa de uma realidade, ela não soube nem o que você fez na frente dela, mas você... Né? Mas eu coloco, além disso, de vender verdade, vender solução, né? Ser um vendedor, mas ao mesmo tempo um consultor técnico. O cara que não tem tempo de fazer as coisas, você está se dedicando a ele para dar o melhor para a vida dele. Daí, né? Isso é muito importante. Totalmente. E você além da associação, também faz parte com a Alba, né? Sim, a Alba é uma pessoa muito querida. São pessoas que abrem portas, né? Que, por exemplo, você fala no nome Estive com ela sábado. Poxa, pessoa muito querida daí. Aliás, a Alba chegou... Ela já chegou assim, olha, já vou falando que você não pode dizer não. Você vai ter que... Não tem como, né? Não, ela chegou, você não vai poder dizer não, você vai ter que me ajudar na associação. Eu falei, mas eu não sou ninguém, tanta gente mais qualificada e tal.
Mas assim, sabe, nesses últimos 2, 3 anos também, a gente tem ajudado a Alba, né? Mas ela por si só já é uma pessoa de muita luz, essa que é a verdade, né? Uma pessoa Sim. de muita luz. E esse trabalho mantém a Alba cada vez mais viva, né? Olha, a gente não Você tem vê a alegria dela com a Não, esposa do prefeito não, agora, né? Esse final de total, semana. total. E eu te digo mais, né? Pô, pessoas como a Alba, por exemplo, elas não, praticamente não vão poder parar. Né? Aqui, manter ela, sabe, aquilo faz parte dela, velho. Um abraço, Alba, também, querida. As reuniões continuam lá na Salete. Salete, toda a última quinta-feira do mês, né? Fica atrás da Igreja Salete. É parecido com os consegues, né? Então vem pessoas de segurança, né? Vem pessoas que vão falar sobre zeladoria, mas outros temas também, né? E a ideia é sempre essa, né? Cuidar da Zona Norte. Aliás, foi uma das sugestões, chamava Amigos do Jardim São Paulo Mirante, né? E a gente falou, Alba, e se a gente abrir o abraço? Era Amigos do Mirante, né? Amigos do Mirante, É, Jardim São Paulo. isso. Falei, pô, Alba, por que a gente não abre o abraço e faz para a Zona Norte como um todo? Porque uma das coisas que também o Diego Nunes sempre me cobra, falou assim, quando você fala de Zona Norte, Fábio, não tem que ser a Zona Norte, Brasleme, Serra da Cantareira, Jardim É bem França. grande. Aí ele falou assim, não esqueça do Filhos da Terra, não esqueça do Jardim Brasil. Ele falou assim, quer saber? Você não está errado. Porque o conceito bate muito do que eu acho. Tem que melhorar para mim, mas tem que melhorar o entorno. Porque o que nós não queremos é a relação que tem entre Paraisópolis e Morumbi, daquela discrepância. Se vai melhorar a Zona Norte como um todo. Então, acho que também está muito em linha com o que eu penso e com o que a Alba quer fazer também. Bacana. Além disso, na associação comercial, você é vice-diretor superintendente. Eu não sou, na verdade, eu nunca preciso de carga. Eu tenho cargo e encargo. O Stefano queria que eu fosse vice-superintendente. Eu falei, não preciso de cargo para nada. Se você quiser que eu venha em toda reunião, eu venho, eu ajudo, né? Só que o Ronaldo quis me colocar o cargo. Eu não precisava de nada disso, né? Mas eu, assim como o Stefano, o Ronaldo eu também ajudo. Mas assim, propondo as ideias, estando nos lugares. É temporário. O cargo, o Fábio fica, o cargo fica. O importante é o trabalho que é feito, né? Isso é muito importante. Agora, voltando nos pneus Douglas, né? Você falou que a maior parte é atacado, né? E a pessoa que quer comprar, o cara que tem a transportadora, o cara que tem, sei lá, 5, 6 carros na frota dele escolar, como que faz para comprar com vocês, achar vocês? Ó, eu vou dar o nosso número, que basicamente ele é o mesmo há quase 67 anos. É o 11 2977 6066, tá? Nós fazemos bem uma região de 200 quilômetros de São Paulo. Então, todo o litoral, de Ubatuba até o Paraná, Grande Campinas, Sorocaba, ABC, Vale do Paraíba, nós fazemos toda essa região, só não entramos em Ribeirão Preto dali para frente, né? Você diz a região que você é, o teu comércio, e o nosso gerente do atacado vai te dar atenção, vai dar um direcionamento daí. Mande suas cotações. Você também vende pro borracheiro, pro Sim. pessoal da ponta. A ideia do atacado é a venda recorrente ou a venda grande, né? Então o cara vai comprar um volume grande, vai no atacado. É uma venda recorrente, é o borracheiro que toda hora vai pegar 1, 2, 4 pneus. A gente também faz também isso, né? O que a gente não quer, para não ter uma distorção, é aquela pessoa que tem um CNPJ, tem um açougue, tem uma Kombi. Então a gente não deixa ele ter acesso ao atacado. Via de regra, ele compra no varejo. Ele é uma pessoa jurídica, mas que está comprando no varejo. A gente faz essa separação, porque senão é aquela história, todo mundo vai querer comprar no atacado e tal. Aí acabou o varejo. Não, acabou o varejo, não dá, não dá. E também o foco, por exemplo, aquele cara do um pneu uma vez por ano, ele demanda, às vezes ele vai demandar tanto como aquele cara dos 100 pneus daí. Sim. Ele vai ter, na verdade, ele é o cara que dá mais lucro, né? Se parar e pensar, né? Sim. O varejo é o que dá mais lucro, né? Verdade. O atacado você trabalha com margem a margem espremida, para margem espremida.
né? Mas aquela história, por exemplo, no nosso CRM, nós anotamos tudo, por exemplo, a gente falou de empresa de ônibus. Quem é o decisor? É o comprador? É o borracheiro? É o dono da empresa? Que marca ele usa? Quantas vezes ele reforma o pneu? Né? Por exemplo, no mercado agrícola, tem, Ainda existe aquele negócio de recapear pneus? tem. Você mexe com isso? Não? Veja, nós tínhamos a fábrica e a reformadora de pneus. Hoje não mais. Mas hoje, por exemplo, uma carcaça de pneu de caminhão chega a custar R$ 400. Né? Um pneu usado, entre aspas. Então, tirando a folha e o combustível, normalmente pneu é o terceiro gasto dessas transportadoras, dessas empresas. Então, para eles é um gasto grande. Né? Eles fazem controle, recapam. Né? Passeio não. Passeio normalmente é uma vida só e é isso. Né? Mas em carga é comum dar uma, duas, três vidas. Né? E às vezes, Beto, eu vou te dizer uma coisa até que é curiosa. Esse pneu reformado às vezes chega a durar mais que o novo. Por quê? Quando você coloca uma profundidade do que você vai fazer, né? E outra, a partir de uma certa profundidade, você começa a perder estabilidade, né? Então, quando o cara fabrica o carro, ele balanceia todos esses fatores. Na hora da reforma, às vezes ele pode colocar um saltão alto. Então ele vai durar mais, às vezes, aquele pneu. Então é muito comum os caras fazerem isso. Ele vai perder um pouco da estabilidade, mas coloca um pneu mais altão. É vulcanizadora que chama isso? É, uma reformadora de pneu. Uma vulcanizadora, é isso. Ah. E o pneu, a calibragem, tudo parece que não, mas influi até no consumo do combustível, né? Totalmente. É o que eu te falei. O calor é o maior inimigo do pneu. Eu vou te dar uma dica. Se você tiver que errar, erre para mais. Se o teu carro for 35 libras e por algum motivo você tá, prefiro que você coloque 36 do que 34, que eles mostram os estudos que a pessoa que coloca pouca calibragem esquenta muito o pneu. O cara perde, mas perde muito, não é pouco. Acho que 3, 4 libras a menos, você reduz a vida do pneu às vezes em 30, 40%. E se você colocar mais, a perda que você tem é de 2, 3, 5% daí. Então, no caso de calibragem, erre um pouquinho para mais do que para menos daí. E a pessoa, para saber qual é, quantos, como é que chama na calibragem? Qual, O ar, qual, qual a pressão que tem que colocar no. pressão. Então, normalmente, veja, Pela nós da internet. Pneus Douglas, nós fazemos tudo isso. Porque o que eles te dão, Beto, são referências básicas. Por exemplo, esse caminhão, ele é feito desse jeito, para uma carga média. Imagina que você é um cara que carrega areia, que é feito para carregar 4 toneladas, e você, toda vez que você enche seu caminhão, ele está com 10. Você vai ter que mudar. É pressão sob área. Você carrega muito peso, a pressão tem que ser maior. Né? A gente dá essa especificação para o cliente, a gente ajuda. E fala até dos limites. Tem coisa que você fala, olha, o que você está colocando no teu carro está acima do que ele aguenta. Esse carro, ele é feito para durar alguns anos, ele vai durar alguns meses. Vai durar alguns meses daí. Né? Veja, é aquela história. Outro fator da Douglas, nós somos técnicos. Nós vamos te orientar nesse sentido. Você não precisa saber de tudo isso. Deixa que nós vamos te dar orientação. Se você for seguir ou não. Outro detalhe, por exemplo, nós podemos calibrar os pneus com ar comprimido ou nitrogênio. Nitrogênio é o que você usa na Fórmula 1. Né? Então, por que o nitrogênio é melhor que o ar comprimido? Já te aconteceu, Beto, de você calibrar, andar uns 100 km, depois você vai medir, nossa, mas eu tinha colocado. Baixou. Não, subiu. Subiu. Tava 35. Tá. Você rodou, Por causa esquentou do esse calor tal. Você foi medir, você não fez nada. Pô, tá com 41, deixa eu baixar. Então, o ar comprimido, ele esquenta muito mais que o nitrogênio. Né? Então, quer dizer, se esquenta, vai desgastar mais. O nitrogênio, ele esquenta menos. Né? O nitrogênio... E outra, por exemplo, o nitrogênio não tem a questão da oxidação. Todas as partes metálicas em volta do pneu, com o nitrogênio não ocorre. Né? Então, nós demos sugestão para o cliente colocar nitrogênio, mas ele é livre para colocar comprimido, a gente coloca se ele quiser. Para o cara colocar o nitrogênio, ele tem que tirar todo o outro ar e depois. Ele é um filtro. No ar que você respira, tem um baixo percentual de nitrogênio. O que esse filtro faz é entra nitrogênio e joga o resto fora. Entra nitrogênio, ele tem cilindros só de nitrogênio. Só de nitrogênio. Mas é um serviço melhor. Né? É o que eu te falei, nem todo cliente
vai saber tudo que nós fazemos por ele. Né? Por exemplo, você vai soltar e colocar um parafuso ou uma porca. O normal, ou são aquelas máquinas de impacto, ou chave de roda. O que nós usamos? Torquímetro. Qual que é a ideia do torquímetro? Se o certo naquele carro é apertar com 2 bar, quando der mais de 2 bar, a ferramenta solta. E qual que é a lógica? Pode ser um homem, uma mulher, uma criança. Né? Imagina um mecânico grandão, mais de 100 quilos. Se ele meter força, né? Uma mulher de 45, 50 quilos não vai conseguir soltar. Então a gente usa torquímetro na hora de apertar. Então não tem como a pessoa dizer se apertou de mais ou de menos. Eu apertei a especificação do carro. Acabou. Você vê como tecnicamente você consegue fazer. É o diferencial, né? Você consegue fazer tanta coisa que o cliente pode nem reparar. Até, por exemplo, nós soltamos parafusos, o mecânico antigo soltava no chão, colocava em algum canto. Todo braço de elevador nosso tem uma bandeja imantada. Então, quando eu solto os parafusos da sua roda dianteira esquerda, são só aquelas. Tá numa bandeja que eu sei exatamente a posição de cada parafuso. Né? Em outro centro automotivo, o cara não olha nada disso. Até perde. Às vezes sai lá, o cara acho que tava lá e fala, não, acho que soltou no caminho. A gente controla tudo. Essa que é a verdade. Bom serviço é isso. Bom, você consegue dizer que o serviço é bom porque você mede, você sabe. Você vê quanta coisa a gente falou de uma troca de pneu, fora todas as outras coisas. Sim, e esse lado do apertar o parafuso, né? Nossa, Aquelas máquinas acaba até estragando, né? Porque ela entra, se tiver errado. Qual o problema? Você é que nem uma parafusadeira, uma furadeira. Para você não é resistência nenhuma. Não está fazendo força. Mas, às vezes a pressão que está regulada lá é gigante. É gigante. Não, você pode, no máximo, soltar com aquilo. Mas para apertar, o certo é no torquímetro. E você coloca a pressão indicada no carro. Não entra o parafuso, não entra forçando. E outra, por exemplo, você colocou. Natureza, né? O pior é o que você pode fazer. No lugar de você apontar no dedo e depois apertar, você coloca na própria máquina. E você enfia, se a rosca entra torta, aí que você espana de vez. Aí você espana de vez, ninguém tira. Aí o cara perde a roda, perde tudo. Né? Tem que trocar o disco se bobear, né? Um transtorno. Bacana. Agora vamos falar um pouquinho do seu campeonato de Rolimã Fest. Não, também, veja, não é que é quando meu. Quando vai ser? Mas você teve a ideia, pô. Não, então, nós, é um projeto nosso, junto com o Japa da Moleque de Rua. Né? Tudo começou há uns 4, 5 anos atrás. Quando eu conheci o Japa lá no gabinete do Jorge Rato. Do Jorge Rato. Do Jorge Rato. Muito, Jorginho, um abraço. Né? Sabe que eu conheci o Jorginho pequenininho, né? Quando o pai dele era, o pai era vivo, Jorge Rato. Não, uma pessoa muito querida daí. Há uns 5 anos atrás, nós fomos fazer uma ação com funcionários, clientes e fornecedores lá no Museu do Ipiranga. Uma ação com 100 pessoas. Né? E no final nós fizemos uma confraternização, ajudamos uma ONG com a doação dos carrinhos. Né? E o Japa, deu super certo. Vamos fazer de novo ano que vem? Né? E foi no Museu do Ipiranga. Falei, Japa, eu só aceito fazer esse negócio crescer se for na Zona Norte. Só se for no meu canto do mundo. Daí nós falamos de ele falou várias descidas, não sei o que. Eu falei, olha, quão grande você quer que esse evento chegue? Né? Porque se você vai fazer numa rua com 1, 2 vias, é o que comportar aquela via. E outra, a ideia é não gerar transtorno na região, precisa ter opção. Né? Pesquisamos, vimos, e daí, vendo o potencial da coisa, nós decidimos fazer na Luiz Dumont Vilares, que é uma baita avenida. Né, que antes dela ser inaugurada já fazia isso lá, você deve ter Exatamente, andado lá. Tinha tradição, ainda tinha tradição disso. E ela tem uma boa inclinação. Né? E outra, daquela parte do Colégio Silva Jardim até perto do metrô. Sabe que eu estudei ali, né? Do Silva Jardim? Do Silva Jardim e no Albino César. Caramba, meu. Não sabia. E daí, mas ali, aquela descida tem poucos comércios. Não é que não tem comércio. Porque nós tínhamos a preocupação também. Imagina não que atrapalhar o cara tem que trabalhar, vou fazer descer com um carrinho de rolemão, o comércio não abriu. Então, assim, sempre vai ter algum prejuízo, mas nós tentamos minimizar. Né? E hoje o Rolimã Fest cresceu, né? Por exemplo, hoje nós somos o patrocinador master porque nós ajudamos na ideia, mas hoje tem mais de 20, 30 patrocinadores, né? Um evento de 15, 20 mil pessoas. 15, 20 mil pessoas. É gente. Né? É gente. Assim, e a gente nós nos perguntamos
hoje, onde é que a gente quer chegar? Porque eu quero, lógico, uma das medidas que você vai ter sempre vai ser público. Mas tem uma hora que, de repente, trazer muito público começa a gerar sujeira, a destruir os canteiros centrais, né? Tanto é que dali veio uma outra ideia de ajudar a fazer o carnaval de rua ali na Luiz Dumont Vilares, junto com outro querido amigo, Marcelo Borghetti, da Brand Tux. O Marcelo faz eventos enormes. O Ibirapuera, o Baixa Augusta são eventos de mais de 1 milhão de pessoas. Eu falei, Marcelo, eu queria o carnaval. Mas 1 milhão de pessoas na Avenida Nova, não vai ter Avenida Nova. Vai acabar. Então, esse ano, agora, nós fizemos um evento junto com a Rádio Rock, a 89, um evento com 70, 80 mil pessoas, que já foi bom, foi bem bom, mas a gente não quer que seja um evento de 1 milhão de pessoas. Porque 1 milhão de pessoas, você perde o controle. Eu mesmo, eu falei, Marcelo, 1 milhão de pessoas, se eu subo no trio elétrico, eu esqueci uma coisa no carro, eu vou demorar 3 horas para buscar o negócio. Um banheiro no trio elétrico com 200 pessoas em cima. Né? E outra, por mais que você tenha estrutura, 1 milhão, quantas cidades no Brasil tem 1 milhão de habitantes? O que você precisa de estrutura para conter esse 1 milhão de pessoas? Se tem qualquer problema, todo né? lado, segurança, alguém ambulância, mal, tudo, né? Você perde o controle. Então, eu queria que fosse um evento de um bom público, mas eu nem de longe eu queria 1 milhão de pessoas. Eu até falei, olha, não traga que nem no Ibirapuera ele levou a Alok, levou o Léo Santana. Falei, olha, eles são ótimos artistas, mas uma coisa que impacta a Zona Norte desse lado, eu quero a minha Zona Norte inteira. Né? Imagina, parece pichação, eu não quero nada disso aqui. Precisa ser uma coisa com ordem daí. Então, já evoluímos para o carnaval, vamos ver se o nosso querido Marcelo Borghetti se anima e nós fazemos de novo ano que vem daí. Né? Bacana. Qual evento mais aí que você... nós fazemos também assim, são coisas variadas que eu valorizo. Tem um negócio que você faz no Trimais também, não é? O que é? Tem tanta coisa. Nós fizemos já o 3º ou 4º ano que a gente faz, o 3º ano do treinão da Douglas. Corrida de rua hoje é uma mania no mundo inteiro. Né? Hoje tem mais praticantes de corrida de rua do que de futebol no mundo. Né? É uma mania. E se você for imaginar, é um esporte barato. É você ter um tênis, um shorts, você não precisa ser sócio de nada, você sai correndo na rua, no campo. Né? E é um público bacana, né? É um público bacana. E está tendo um público de saúde em geral. Você sabe que a minha primeira ida para Aparecida, eu fiz a promessa tal, e quando eu fui para fazer, o Humberto do Pleiades, não sei se você conhece. Conheço, que pessoa querida. Né? Então, o Humberto virou para mim e falou, você não está preparado. Eu falei, como assim? Sempre andei. Não é assim. Aí eu comecei a fazer corrida de rua com ele. Quente a beça. Comecei a fazer corrida de rua com ele. Fizemos diversas provas aí e foi muito bacana. E aí você pega gosto do negócio, né? Fica bacana pra caramba. Então agora a gente, eu já tô indo pro 7º ano. Caramba, a pé pra lá. Parabéns. Ó, o treinão a gente faz junto com outro amigo, o Gabriel Abdala, da Liga dos Corredores, né? Que é um influenciador com mais de 1,5 milhão de seguidores, né? E os eventos do Gabriel são sempre muito bem organizados, né? Esse ano nós fizemos da academia In Shape da Avenida Nova Cantareira, né? Tinha caminhada 2 km, que era 1 quilômetro até o canil e voltava para a academia. Ou 7 quilômetros que saía da academia In Shape, ia até o horto, dava uma volta dentro do horto, que eu queria que as pessoas vissem quão bonito o horto tá. E tá bonito, viu? Tá bonito. E depois na volta, como o corredor gosta de desafio, falei, nós vamos voltar pela subida do canil. Né? Daí pegou uma subidinha que o pessoal chiou, porque lógico, cansa, aquela né? subidinha da OPM lá, né? Isso, mas é uma subidinha top, boa, é uma top. coisa boa, né? Mas é isso, quer dizer, foi muito animado, foi bem bacana daí. Mas o evento do treinão a gente faz normalmente para 200, 300 pessoas, porque se fosse mais que isso, já teria que ser uma corrida com fechamento de rua, seguro, né? Então, o treinão... Mas assim, nós variamos. A primeira vez nós fizemos no Mirante de Santana, a segunda vez nós fizemos na TOTS, na Brasleme, e a terceira nós fizemos lá perto do Horto. Daí. Mas sempre assim, para mostrar lugares diferentes da Zona Norte, para pessoas da Zona Norte e para pessoas de outros bairros, até para virar objeto de desejo. Daí. Segue a sugestão. Faz tempo que nós não temos aqui a corrida de Jaçanã. Verdade. E aqui é plano, é gostoso de fazer, né? Então, bola alguma coisa para cá. Com certeza. Veja, eu gosto do Jaçanã.
gosto da Serra da Cantareira, a questão do Trem das Ostras, tem muita coisa histórica, né? Tem muita coisa histórica, né? O tramway e tal, pô, boa ideia. Eu já fico uma É, sugestão para o meu amigo Gabriel daí. essa semana nós tivemos um evento na Câmara que foi até o Demônio da Garoa, do aniversário de Jassanã. Ó, que legal. 155 anos. Caramba, É, que foi muito legal. bacana. E então, o que mais que nós temos aí? Além do treinão, além Olha, do... treinão, tem o podcast, tem o carnaval, tem a questão do moleque de rua. Depois tem uma série de coisas pontuais que nós vamos O fazendo. moleque de rua parece que ele vende os carrinhos também, né? Vende, vende. A ideia, o Japa é uma pessoa com. Ele, ele tem as brincadeiras antigas de taco, pipa, bola de gude, futebol de botão, mas o grande lance dele é a interação. Porque o brincar, Beto, não é brincar sozinho, aquele negócio do celular, é brincar com. É, Então que é o... é pai com filho, sabe aquele negócio de vai com um carrinho de rolemã, soltou uma rodinha, o pai ajuda a consertar. Então a ideia é a pessoa sair dos retângulos do computador, da TV, dos tablets e tal, e brincar com o filho, interagir. Porque a coisa mais comum hoje em restaurante é você, vamos jantar para a gente interagir. Cada um com o seu celular, faz o pedido, Até dentro da casa, Tá né? dentro da casa, não dá. Quer dizer, tem que. No final, se o teu filho mora contigo, você não conhece o filho, você conversa muito pouco. E a ideia e o brincar é daquele negócio do desarmar, sabe? Você brinca com um amigo, tal, você se desarma, sabe? Sim. Então é isso, essa interação com as famílias. E outra, são brincadeiras, Beto, que eu estou falando de uma geração, mas na verdade, assim, é o avô, o filho, o pai, quer dizer, você mistura, você tem essa interação, é isso que a gente quer. E eu acho, posso te falar, Beto, que a Zona Norte tem muito dessa cara. Né? Nós temos um jeito que não sei se é interiorano, o que que é. Sabe aquele negócio de querer tomar café com as Sim. pessoas? Né? Eu tenho a sensação, quando vou em outros bairros de outras regiões da cidade, que as pessoas meio não querem se cruzar. Sabe aquele negócio, você torce pro elevador fechar e o cara ir embora, né? Acontece muito isso em prédio, né? Então, mas eu sinto que na Zona Norte nós temos esse ar, além do verde, além da questão da segurança, eu acho que nós temos que valorizar mais a nossa história aqui, mas também o jeito de ser do morador da Zona Norte, de acolhedor, sabe? Da pessoa, sabe? E quer conhecer o seu vizinho. Hoje tem muito disso, o cara, puta, não quer conhecer o vizinho, não tem aquele negócio de tocar, levar um vinho pro vizinho, um chocolate. Eu acho tão importante isso. Cara, eu Tão vou, eu vou importante. dizer pra você, eu moro em um prédio, são 8 apartamentos, né? Que eles tendidão assim, né? Eu não sei de todos que moram lá. Você vê. E é Você importante. conhece um ou outro que acaba encontrando, mas você não conhece todos. Mas é importante ter essa interação. E eu acho que isso acaba sendo o nosso jeito de ser, né? E a gente sempre fala assim, olha, valoriza a Zona Norte, né? Eu tinha um amigo que toda vez que vinha me visitar me provocava. Falava assim, ó, Fábio, tô indo aí hoje, tô indo te visitar no interior aí, não sei o quê. Mas hoje, eu falo assim, hoje o interior está dando lição num monte de coisa, Sim, né? E eu brinco que a Moca é uma grande referência para a gente, porque eles são super bairristas. sim. O cara. Eu fico até feliz quando mostram os melhores bairros para morar em São Paulo. Na minha cabeça, naturalmente, Vila Nova Conceição, Itaim, perto de Ibirapuera, para mim, é onde tem mais estrutura, os melhores hospitais, os melhores colégios. Quando eu vejo a Moca ganhando, eu falo assim: olha, puta, a Moca é uma inspiração para a Zona Norte, porque são aqueles caras que não. Beto, o que eu vou falar? Eu não sou um cara nômade, né? Eu não quero ir embora. Eu não quero ir para a Suíça. Eu quero que a Suíça venha para cá. Quer transformar Quero aqui em transformar Suíça. aqui. Eu quero que aqui vire a Suíça, que nós tenhamos as coisas boas, né? E é todas essas ações são isso. Assim, eu não sou nômade. É como o nosso querido amigo Luiz da Mirante fala. Ele fala numa sigla que eu parafraseio ele. Né? Ele chama de TMC. Ele fala assim: eu trabalho, eu moro, eu consumo na Zona Norte. O dinheiro roda aqui. E é o que a gente está incentivando cada vez mais. Procure, prove, vá no comércio do seu vizinho, sabe? Para que antigamente você tinha desculpa que não tinha coisa boa aqui na Zona Norte. Hoje você tem mil Tem tudo. opções, tem mil opções, tem Sim. mil opções, né? E outra, né? O cara tem que saber que ele gastando na região, Ele promove a região, ele promove a riqueza na região, o emprego da lógico, região, lógico, né? né? Esse dinheiro volta, É isso, né? é isso que nós queremos daí. Show de bola. Fabião,
faltando 9 minutos para acabar o nosso programa, passou voando. Eu quero que você veja se alguma coisa que eu não te perguntei, que faltou na entrevista, que você queira falar. Olha, eu não falei de um hobby que eu tenho, que é esse do montanhismo, Ah, né? é. Porque Inclusive a mochila tá aqui, ó. Hein? Pode roubar o carro, a mochila não. verdade, Né? verdade. É, assim, o que eu acho legal do montanhismo, que eu também pratico na minha vida, é que eu acho que a montanha, você precisa ser honesto consigo mesmo. Sabe o que que você quer? Eu digo que a montanha te desnuda, né? Acontecem situações que você tem um pedaço de pão, você está morrendo de fome, mas tem um cara sem nada. Daí é aquela história, quem é você? Se é o cara que vai comer escondido, se é o cara que vai dividir, você está com fome e a sua fome é de um pão inteiro, né? Então ela te desnuda. Eu acho que a montanha também te cria muita resiliência. Você passa a se. Você forja caráter, Beto, nas situações duras, nas derrotas e nas situações duras. Então, eh, Você se desafia sempre, né? não, eu acho legal a pessoa se desafiar. E outra, ela sai da zona de conforto, né? E outra, não é qualquer coisa que começa a chateá-la, né? Você fala, poxa, eh, eu me lembro que nós fazemos também todo ano, eu esqueci de falar isso, uma palestra com algum esportista que a gente acha que é inspirador, né? E o Diego me convenceu nos últimos anos, além de ter o esportista, ter também um atleta amputado para virar um evento inclusivo, né? Pô, nós tivemos um evento lá que eu acho que eu fiquei 2 horas com um copo de água na mão, mas eu fiquei tão impactado que eu não bebi a água, não fui no banheiro, ninguém espirrou na sala. E o cara contando a história de vida dele, cada superação, Beto, que eu falei, olha, eu não tenho direito de reclamar de nada. Olha a vida desse cara. Olha o que ele passou na vida, né? Só para te E colocar. como ele reagiu a Não, isso, não, né? Beto, eu falei assim, que problema? Eu não tenho problema de nenhum. O atleta amputado que foi lá, se eu falar a história dele, só resumindo, ele era um cara obeso, né? Que ele estava tava na Baixada Santista de moto com a esposa. Num dia chovendo, começou a chover, ele jogou a moto no acostamento, foi colocar a capa. Tava vindo um carro importado, viu o radar, no lugar de diminuir a velocidade, jogou para o acostamento para não pegar no radar. Nossa. Atropelou ele e a esposa. Ele arrancou a perna dele, arrancou e arrastou ele durante 100 metros. Né? Imagina, ele sangrando, Beto. Ele viu a esposa a 100 metros, ele se arrastou e a esposa dele morreu de hipotermia de ter ficado 2 horas na chuva, ali tomando chuva e da pancada. Esse cara, Beto, imagina, um cara sem perna, obeso, viúvo, com 4 filhas para criar. No dia seguinte, se eu falar que esse cara que era obeso hoje corre maratona, 100, 200 quilômetros, sobe montanha, né? Ele faz de tudo. E os problemas aparecem na vida dele e sabe aquele negócio de enfrentar? Pô, a filha mais velha dele estava com câncer. Eu falei, putz, uma moça com menos de 30 anos. Mas ele fala assim, meu, se Deus me dá o desafio, eu vou encarar a coisa. Eu falo assim, quem sou eu? Que direito eu tenho de reclamar de qualquer coisa? Frente ao que esse cara passou, não tenho direito de reclamar de nada. Tenho só que agradecer aqui, sabe? Se Deus dá os desafios é porque a pessoa consegue carregar daí. Né? Isso Sim. vale para tudo, né, Beto? Isso vale para tudo. O cara teve uma resiliência Não, e outra, por fantástica exemplo, para superar tudo, eu hein? sou corintiano, eu gostava de trazer atleta corintiano, mas não é qualquer atleta corintiano. Quem que a gente trouxe? Trouxemos o Vladimir. O que ele deu de bom exemplo? Ele falou assim: olha, eu fui o cara que mais joguei com a camisa do Corinthians. Mas eu treinava, eu não bebia, eu não me excedia nas coisas, tudo. Mas além disso, o que acontecia? O Corinthians sempre teve esse negócio de raça, né? Mas quando eu achava que estava mais para outro jogador do que para mim, eu não entrava. Porque se o cara não é leal, Fábio, depois no futebol o cara te pega. E se eu joguei 800 jogos pro Corinthians é porque eu fui leal com os meus adversários. Eu falei, pessoal, isso vale para vocês. Quando você vai para o comércio, você está competindo com os outros, né? Mas seja leal, seja um cara correto, um cara que consiga frequentar os lugares, tudo. Você vê, ó o exemplo que ele está dando para a gente. Ele fala assim, olha, eu era competitivo, mas quando eu achava que era no limite, eu tirava o pé. Eu tirava o pé porque estava mais pro cara do que para mim.
Levamos o Zé Maria também, aquele negócio de raça. Imagina, o Zé Maria com aquela história da camisa manchada de sangue. Ele tomou ponto, imagina que loucura, tomou ponto na beira do campo e continuou jogando. Hoje não seria permitido, imagina, só É, de estar sangrando. Mas você fala, pessoal, olha o grau de vontade que esse cara tinha. Você concorda? Tá sangrando? Você não tem noção. É muito, é pouco, podia perder. Mas ele estava com uma vontade de fazer a coisa. Então, esses bons exemplos a gente gosta de levar. Né? Porque aquele negócio, o que vale no esporte, vale para a vida, vale para os negócios. Sabe? sim. Também é outra coisa que a gente promove todo ano, daí que eu acho muito legal, né? Junto é, com funcionários, clientes, fornecedores. Né? A vida é isso, procurando esses bons exemplos. Muito. E outra, eu falei que eu sou católico e cara, eu deveria pedir mais saúde, sabedoria, mas eu sempre falo assim, pai, me, me dê as minhas boas histórias, sabe? Essas coisas que eu dei, que eu consigo sair vivo para contar essas histórias, puta, é tudo na minha Te vida. Hein? capacita, né? Te capacita, te capacita. Isso é muito bom. Fabião, olha para aquela câmera, manda para quem você quer mandar um abraço, divulga as tuas redes sociais, divulga o telefone de novo, o 11 2977 6066. É isso, a Pneus Douglas, a Dealer Pneus, que é a distribuidora, né? E tem a Licita Pneus. Né? Tem as nossas redes sociais, tem os nossos sites. Né? Saiba que indo nessas empresas e fazendo negócio com a gente, vão ter pessoas sérias, técnicas, honestas, né? Que vão cuidar do seu veículo, né? E vão ser o mais correto possível. Né? Mandar um abraço para a minha família como um todo, minha mãe, que é a joia da nossa coroa, Tá com quantos né? anos, mamãe? Tá com 83, tá com 83, mas ainda muito lúcida. Tá É, nova, pô. não, mas É a ela idade da dava, minha, a idade da minha mãe também. mas ela dava aula na faculdade, no mestrado, ela até podia, ela falou assim, ela quis parar de dar aula porque ela achou que ela estava afetando a geração de baixo. Falei assim, poxa, os caras de 50 a 60 anos falam, essa mulher não morre para abrir a vaga aqui de titular, não sei o quê. Mas ela falou, eu estou gerando frustração, eu preciso sair fora agora. Né? Um abraço, mãe, um abraço para a esposa, para os filhos, para todos os colaboradores das nossas empresas, né? E para as pessoas de bem e para os moradores da Zona Norte. Né? Amem a sua cidade, né? Conheçam, eu falo assim, Zona Norte, meu país, né? Conheçam a sua região, né? Porque, olha, E e valorizem a sua região. valorizem. Por exemplo, o comandante do CPOR anterior, o Carrion, falei, Carrion, eu queria que você espalhasse o seguinte, o dia do Fico foi aqui no Solar dos Andradas. Né? Foi 40 dias antes da independência. Falei assim, por meia hora que a independência não foi no Ipiranga, foi em Santana. Falei, mas valorize isso, mostre, quer dizer, pô, isso é importante. Né? Poxa, podia ter rolado a independência naquele momento ali. Né? Então, quer dizer, você tem que valorizar nós, da Zona Norte, nós vamos abrir mão de 1 centímetro dela. Sabe? Nós vamos amar cada pedaço de solo e o nosso jeito de ser. Daí. E que mais pessoas provenham, divulguem esse jeito de pensar. Daí. Agora vamos lá, divulga os endereços. Santana, na Avenida Cruzeiro do Sul, 2.999, já há 67 anos. Na Vila Guilherme, na Maria Cândida. Né? E na Vila Galvão, na Avenida Dona Eugênia Machado, perto da pracinha da Vila Galvão. Né? Nos procurem, você vai ser sempre muito bem atendido com preços competitivos. Né? Qual que é a dona Eugênia Machado? Dona Eugênia Machado é uma que fica entre a Fernão Dias e a pracinha da Vila Galvão. Quando você atravessa do Jaçanã, tem a praça da Vila Galvão, a Dona Eugênia é uma das que cruza, que vai até Timóteo, Penteado e tal. Ah, tá. É quase Zona Norte, eu vou dizer. Por acho que 1 quilômetro nós não estamos no Jaçanã. É, Daí. que eu falo que hoje veio uma menina aqui, eu falei, olha, é mais perto ir a pé pro outro lado em Guarulhos do que de carro, que você tem que dar toda Verdade, aquela volta, né? verdade. Que você Aliás, passou a passarela, está lá. é isso aí. É isso aí. Show de bola. Fabião, obrigado tua presença. Uma aula hoje para nós aqui. É um cara que a gente admira e que faz a diferença na Zona Norte, então por isso que está aqui no nosso radar. Nós fazemos, né, Beto? É Nós isso aí. fazemos.
pouquinho, todo mundo se juntando, um pouquinho cada um, nós vamos transformar a Zona Norte nesse país que nós queremos, né? É isso aí. Show de bola, Fabião. Obrigado. E você que assistiu o nosso programa, se inscreve lá, compartilha com seus amigos aí, vamos divulgar a história desse cara querido aqui, tá? Arthur, obrigado mais um dia. E você, uma boa noite, obrigado pela sua audiência aí. Fiquem com Deus.